Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda muitas pessoas, os homens e as mulheres também, porque uma coisa é consequência da outra, sobre a impotência sexual. A impotência sexual é qualquer sintoma que prejudica a nossa vida sexual. E essa dificuldade de obter a ereção, o homem, ele se sente muito traumatizado. Então, para o indivíduo ser considerado impotente, ele precisa apresentar o que nós chamamos de disfunção erétil permanente. Uma falha só na ereção de vez em quando não quer dizer nada, não quer dizer que o paciente seja impotente. Então, para que tenha disfunção erétil, é importante que haja falta de desejo, falta de orgasmo, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Então, isso são formas de impotência sexual ou de disfunção erétil. A disfunção erétil significa a incapacidade de se conseguir uma ereção satisfatória para se ter o ato sexual. Para quais são as causas da impotência sexual, ou seja, quais são as causas da disfunção erétil? Existem duas causas básicas primordiais. A primeira é a emocional e a segunda é orgânica. Observa-se que 70% dos casos de disfunção erétil são por emoções envolvidas no assunto, ou seja, ou teve a perda de um ente querido, ou teve perda de emprego, ou uma discussão familiar, ou um assalto, um susto que a pessoa teve ali temporário. Então, se ela for ter atividade sexual nesse dia, provavelmente ele vai ter uma disfunção erétil. Porém, isto é considerado normal, porque houve uma causa emocional. Uma pergunta frequente que se diz: eu sempre tenho ereções noturnas, isto é comum? Então, eu vou falar primeiro das causas da disfunção erétil orgânica, para depois falar sobre esse assunto. Então, eu falei primeiro da emocional e agora da orgânica. A orgânica é quando se tem alterações arteriais, por exemplo, a aterosclerose, quando se tem alterações hormonais, a diminuição dos níveis de testosterona, quando se tem alterações anatômicas, por exemplo, a doença de Peyronie, onde se tem alteração da anatomia do pênis e ele se torna torto, e para aqueles pacientes usuários do cigarro, onde o cigarro também leva à disfunção erétil. Então, quando eu disse que o paciente pode perguntar que ele sempre tem ereções noturnas e durante o dia ele não tem, se isso é normal ou não. Então, as ereções noturnas, elas são fundamentais para preservarem os corpos cavernosos e o mecanismo de ereção do homem. Então, essas ereções, elas são muito comuns, principalmente na fase depois dos 50 anos, se esse paciente estiver com problemas arteriais, ou seja, com aterosclerose, que é o envelhecimento, é o endurecimento das artérias, ou também pacientes portadores do diabetes. Então, a maioria dos homens com dificuldade de ereção, eles demoram para procurarem o médico. Então, por quê? Porque eles se sentem alterados a sua masculinidade. Então, muitas vezes, quando eles procuram o médico pela impotência sexual, o problema já está muito adiantado. É muito comum o paciente que não sabe ser diabético
procurar o médico por estar com problemas de disfunção erétil, ou seja, por problemas de impotência sexual. E quando vamos fazer os exames de rotina, percebemos que esse paciente é diabético. Então, é importante que o paciente consulte sempre o seu médico, independente do sintoma, que tem que se fazer uma rotina, pelo menos a cada 6 meses, você frequentar o seu médico e pelo menos uma vez ao ano fazerem os exames de rotina para descartar problemas de aterosclerose, hipertensão, diabetes, ou sejam, doenças que podem afetar a parte urológica, ou seja, esses pacientes eles podem ter problemas de impotência sexual. Muitas vezes a mulher não entende que o parceiro não está procurando e ela acha que pode ter uma terceira pessoa na relação. Na verdade, quando se tem uma impotência sexual, quando se tem uma disfunção erétil, esse homem ele tem dificuldade em se expressar. Então, existem as causas emocionais, como eu disse no início do programa, para que se haja uma disfunção erétil. Por exemplo, uma ansiedade, um estresse, ou seja, a ansiedade, se é a primeira vez que está saindo com a parceira, então tem-se muita expectativa naquela relação sexual, ou se tem o estresse do dia a dia, as preocupações, principalmente nessa fase de pandemia, onde nós estamos vivendo uma situação atípica. Então, existem alterações na vida financeira. Se por um acaso esse paciente ele é fumante, então são causas que vão levar à impotência sexual. Agora, quais são as principais causas orgânicas da impotência sexual? Então, quando se tem baixa dos níveis de testosterona, quando se tem um endurecimento, um envelhecimento das artérias, e isto é chamado de aterosclerose, pacientes portadores de diabetes. Então, é interessante porque no paciente diabético há uma falta de inervação e diminui-se também a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, esse paciente tem uma diminuição, tem menos sangue nos corpos cavernosos e, consequentemente, uma diminuição da ereção. Então, é importante que se diagnostique doenças cardiovasculares, são primordiais serem tratadas para que esse paciente não tenha disfunção erétil, que ele não tenha impotência sexual, assim como pacientes diabéticos. O primeiro sinal de pacientes com diabetes que eles não sabem que são diabéticos e não se tratam por não saberem que os níveis de açúcar no sangue estão altos é o aparecimento da impotência sexual. Existem o caso também de drogas que melhoram a disfunção erétil. Então, essas drogas, elas têm uma resposta que são importantes nesse paciente. Porém, pacientes portadores de diabetes, traumas de medula e até quem fez a cirurgia de próstata, ou seja, que fizeram a prostectomia, foi a retirada da próstata, eles podem estar com disfunção erétil, mas quando fazem o uso da medicação, geralmente eles não têm uma qualidade no uso dessa medicação, ou seja, não tem uma resposta adequada. Agora, quando se tem essas doenças, é importante que se trate, porque o diabetes, ele não tratado, ele vai levar a outras consequências também. Então, é importante saber que quando se tem a hipertrofia prostática, também pode-se aparecer a disfunção erétil, dependendo do tamanho que essa próstata fique. Normalmente, ela tendo o tamanho de uma noz tamanho de 20 gramas no máximo, e ela vai aumentando
com o passar da idade deste paciente. Então, qual é a função da próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela é presente somente no sistema reprodutor masculino e ela funciona como um produtor de fluido que protege e nutre os espermatozoides. Então, na verdade, ela é uma proteção. Então, quando se tem o aumento da próstata, observa-se que esse paciente, ele, ao longo de sua vida, ele pode apresentar dificuldade para urinar, porque há uma compressão da uretra. A uretra é o canal que passa a urina, que vem da bexiga. Então, tendo uma compressão, essa urina se torna mais fina. Então, geralmente, esse paciente que tem aumento de próstata, ele começa a urinar várias vezes à noite e muitas vezes até durante o dia. E ele sente que às vezes a bexiga não está totalmente esvaziada. Então, a próstata, ela é considerada uma glândula reprodutiva masculina. E ela, quando aumenta, ela aumenta com o aumento da idade do paciente masculino. Então, o aumento da próstata comprime a uretra e isto leva à dificuldade para urinar. Então, muitas vezes o paciente apresenta-se impotência sexual e ele não sabe o porquê. Pode ser também pelo aumento do volume da próstata. E como se diagnostica o aumento do volume da próstata? Quando você chega para o médico e diz, olha, eu estou com dificuldade para urinar, a minha urina está com um jato mais fino. Então, isto já tem que ser pesquisado se há um aumento prostático ou não. A hipertrofia prostática benigna, ela não é câncer, gente, ela não é maligno e não tem risco de aparecer o câncer. Ele é um aumento benigno, porém tem que ser tratado. As causas da hipertrofia prostática benigna, geralmente elas são desconhecidas e é mais comum aparecer com o envelhecimento desse paciente. Pode aumentar tanto que dificulta a passagem dessa urina pela uretra, ou seja, pelo canal que leva a urina da bexiga para o meio externo. Então, quando se tem uma hipertrofia prostática benigna, pode-se ter uma dificuldade também para urinar. O que pode aumentar a próstata? Então, por exemplo, alterações hormonais, o envelhecimento desse paciente, o descuido com os exames de rotina. É importantíssimo que se faça a dosagem do PSA. Quando se faz a dosagem do PSA e ele está alterado, então normalmente já é feito um tratamento para que se haja uma diminuição dessa próstata. Agora, o que o homem sente quando está com um aumento de próstata? Então, o jato urinário ele é mais fino, ele é mais fraco, ele tem dificuldade para urinar, ele tem retenção urinária e quando o homem vai urinar, geralmente esse jato urinário pode ser interrompido e ele tem que fazer esforço para continuar a urinar. Ele tem a sensação que a bexiga ela não conseguiu esvaziar totalmente e que ficou resíduo. Esse resíduo que fica na bexiga, ele pode levar a infecções urinárias de repetição, porque a urina é um meio de cultura para bactérias, assim como o aparecimento de cálculos de pedras na bexiga. O cálculo de vesical é o cálculo de bexiga, porque aquela urina fica ali acumulada e pode levar à formação de cálculos.
O aumento da próstata, é importantíssimo saber disso, ele não é proporcional aos sintomas que o paciente apresenta. Muitas vezes, ele pode ter uma hipertrofia prostática benigna pequena, porém com sintomas que incomodam bastante. Outros pacientes, eles podem ter um aumento grande da próstata, porém os sintomas são mais discretos. Muitas vezes ele não tem sintoma urinário nenhum. Então, pacientes masculinos com dificuldade para urinar, geralmente depois dos 50 anos de idade, têm que pesquisar hipertrofia prostática benigna. E o que sente um paciente com hipertrofia prostática benigna? Então, ele tem dificuldade para começar a urinar, o jato é mais fino, tem menor pressão e ele tem como complicações aquilo que eu falei, que são infecções urinárias de repetição, cálculos de bexiga e até uma insuficiência renal. Quais são os fatores de risco para que se apareça uma hipertrofia prostática benigna? Primeiro, antecedentes familiares, pacientes obesos são mais propícios, diabetes do tipo 2, falta de exercícios físicos e também a impotência sexual. Agora, qual é o tratamento da hipertrofia prostática benigna? Primeira coisa, mudar o estilo de vida, uma vez que tem que se diminuir o peso. Então, exercícios físicos são primordiais. E nós vamos ter o tratamento tanto clínico, que é com medicamentos, ou o tratamento cirúrgico. Então, normalmente, o tratamento clínico não deu o resultado adequado. Em resumo, a hipertrofia prostática benigna, ela é caracterizada pelo aumento do volume da próstata e pelo estreitamento da uretra. É comum o paciente urinar várias vezes, ter dificuldade para começar a urinar e o jato da urina ele sai mais fino e mais fraco. Tem-se retenção de urina, muitas vezes aparece a incontinência urinária e nessa fase o paciente tem que se usar fraldão, ele tem que tomar cuidado porque ele é involuntário, então ele perde a urina sem que ele tenha noção. É mais comum infecções urinárias de repetição, os cálculos renais, a insuficiência renal pode acontecer, porque se está enchendo a bexiga, ela não está tendo vazão para o meio externo, essa urina, ela tende a voltar para os rins e, consequentemente, dar uma insuficiência renal. Então, o que a gente sugere para um paciente portador de hipertrofia prostática benigna e que também está tendo sintomas de impotência sexual? Redução do peso, redução do cigarro. O cigarro é maléfico ao paciente portador de hipertrofia prostática benigna, porque ele altera também os níveis do PSA. O que é o PSA? O PSA, ele rastreia o câncer de próstata e principalmente em pacientes assintomáticos. E também ele é usado quando o paciente tem sintomas e sintomas de alterações de urina, de infecções de repetição. Então, o PSA, ele tem como função verificar a presença de câncer de próstata. Então, como está o andamento, por exemplo, de uma doença prostática, como estão lesões prostáticas em geral, você faz o controle com o PSA. Então, o PSA é de extrema importância e ele é normal abaixo de 4 e ele é considerado alto acima de 10. Então, é importante que se faça, para se ter o diagnóstico da hipertrofia prostática benigna, o toque retal,
A biópsia de próstata, caso suspeite de malignidade, então normalmente a gente faz vários fragmentos para que se tenha uma noção se há alguma lesão maligna ou não. O ultrassom de testículos, próstata e vias urinárias, abrangendo bexiga, ureteres e rins, é de extrema importância para saber se há cálculo, se há aumento da bexiga até pelo acúmulo de urina e se há também lesões renais, levando à insuficiência renal. A urina tipo 1 é extremamente importante, porque ela vai nos dar se tem, mesmo na cultura, no antibiograma, se há infecções urinárias ou não. E também a fluxometria, onde nós temos a medição do jato urinário. Então, gente, as pessoas que têm sintomas das quais eu falei, é de extrema importância que visite o seu médico pelo menos a cada 6 meses, porque a prevenção é a melhor forma de tratamento. Muitas pessoas falam, eu não vou ao médico porque ele vai encontrar um monte de coisa em mim. O médico só vai encontrar aquilo que você tem. Agora, se você tem uma doença e você não procura o seu médico, a chance, com o tempo, disso agravar e virar complicações é muito maior. Porém, quando você trata, por exemplo, está com impotência sexual, sabe que os níveis de testosterona está baixo, tem aterosclerose, tem diabetes, tem uma série de doenças, por que não tratá-las para que melhore a sua qualidade de vida? Então, o importante desse programa é passar conhecimentos técnicos de uma forma fácil para que todos vocês entendam e, se você quiser acompanhar o nosso programa, você pode ir pelo YouTube, Programa Corpo, Vida e Saúde, doutora Maria Aparecida Paulino Pessoa, e você vai ter o programa na íntegra. Todos os nossos programas vão ao ar às segundas-feiras, às 12 horas. E quem tiver alguma dúvida, ligue-nos 11 21 14 61 60. Então, 0 operadora 11 21 14 61 60 ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 81 50 4888 11 9 81 50 4888. O nosso programa acaba por aqui e estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 12 horas, com o programa Corpo, Vida e Saúde. Um beijo grande no coração de todos vocês e até lá!